Fala, amigos! Jonas Mendes aqui, passando nessa ocasião para mais uma aula. Vamos falar agora um pouquinho, dando continuidade, então, na sequência anterior, sobre Karl Marx, Durkheim e Max Weber, ok? Vamos dar uma sequência, então, vamos ver de forma geral, isso nós já tratamos, né? Nas aulas presenciais, dedicamos uma aula somente para cada um desses pensadores. Então, aqui agora vai ser somente uma visão geral sobre, para a gente poder dar uma recapitulada, certo? Ok? Então, vamos lá. Nós temos para Karl Marx, Karl Marx foi um dos que surgiram para fazer uma crítica à sociedade industrial capitalista, centrada no acúmulo, né, na divisão do trabalho. Então ele surgiu justamente naquele cenário que nós escrevemos caótico anteriormente, e ele faz uma crítica muito sensata ao sistema de produção típico do capitalismo, ok? Lembrando, só para recapitular, que você tinha pessoas que trabalhavam 15, 16, 17 horas, né, sem parar incansavelmente. Muitos homens trabalhavam nas cavernas ali, foge meu nome agora, nas grutas e tudo mais, tirando carvão e coisas do tipo, e inalavam aquela fuligem e morriam muito cedo. Então, o homem que vivesse até 30 anos tinha vivido muito tempo. Né? Muitas mulheres começaram a ingressar no mundo do trabalho também e começaram a padecer. Então, percebe, os homens, as mulheres não tinham tempo de qualidade com os filhos, não tinham tempo para um, para o outro, ganhavam um salário irrisório, trabalhavam carga horária excessiva, de maneira que o índice de órfãos aumentou exponencialmente, mulheres se prostituindo para conseguir sobreviver porque não tinha outra condição. Então a situação era subhumana. Karl Marx, então, ele aparece nesse cenário, justamente se opondo a esse sistema de produção que era análogo ao trabalho escravo, porque a escravidão ela havia se acabado, né? A escravidão, por assim dizer, legalizada, havia deixado de existir, naquele sentido de escravos, convencionalmente falando, mas agora você tem um escravo assalariado, né, que não deixava de ser um escravo também, usar outros termos. Karl Marx ele dividia a sociedade em duas grandes esferas, aquilo que ele chamava de infraestrutura, que está na base, e superestrutura. A infraestrutura, para Karl Marx, está ligada justamente às condições de subsistência, tá? A condição de reprodução da existência dos seres humanos. E está ligado justamente aos meios, né, os mecanismos naturais de produção, tá? Então você tem a terra, por exemplo, os donos das indústrias, são os detentores da infraestrutura, que são os meios de produção, ok? Então você tem indústria, agricultura, comércio, mineração, que é o que produz de fato a produção básica dos materiais necessários para a sobrevivência, né? Então, infraestrutura está na base. E superestrutura já está relacionado ao mundo, por assim dizer, mais cultural. Você tem o Estado, você tem a sociedade, a religião, cultura, justiça, literatura, filosofia, tudo está no âmbito da superestrutura. Karl Marx dizia que as condições naturais de produção, que é a infraestrutura, determina a superestrutura. Ou seja, quem domina a infraestrutura são os grandes donos dos meios de produção e tudo mais, da terra, das indústrias. Esses que dominam a infraestrutura, eles têm o poder de determinar a superestrutura. Para Karl Marx, para mudar a sociedade, não adianta você atacar a educação. Não adianta você querer mudar pela educação. Por quê? Porque a educação pertence à superestrutura. Então a educação ela já acontece de tal maneira que ela acaba trabalhando dentro daquela ideologia que a infraestrutura determina. Porque o que Karl Marx vai dizer é que a infraestrutura determina a superestrutura. É claro que não é um determinismo rígido, ele até crê que há uma possibilidade de ter uma relação dialética, porque ele propõe o materialismo dialético, né? Materialismo histórico, dialético e tudo mais. Então ele propõe uma dialética aí. Só que, em via de regra, para ser eficiente, você precisa atacar a base, a infraestrutura, certo? Então, se você ataca a superestrutura, você não vai mudar muita coisa. As mudanças são lentas demais. É necessário tomar os meios de produção, que aí sim poderemos mudar a base. Então, Karl Marx vai dizer que a infraestrutura ela mantém um domínio, um controle, através da ideologia. A ideologia, para Karl Marx, não é nada mais e nada menos que uma falsificação da realidade, uma falsificação do mundo, gerando em nós
uma falsa consciência. Então a ideologia ela promove em nós uma falsa consciência, uma falsa visão da realidade, do mundo, das coisas, de nós mesmos. O que os detentores da infraestrutura querem fazer é que nós estamos sendo explorados, não consigamos enxergar isso, não vejamos, não conseguimos ver a nossa exploração. Continuemos sendo explorados e pensemos que isso é natural, que isso é normal, que isso é comum, de fato não há exploração nenhuma. E quem promove essa falsa consciência em nós é justamente a ideologia, porque a ideologia ela trabalha dentro dos princípios da alienação, ela acaba alienando o indivíduo da própria realidade, de si mesmo. O indivíduo está alienado, indiferente à realidade. Por quê? Porque ele agora está tendo uma visão totalmente diferente do que é a realidade, ele não enxerga a realidade em si. Imagina a alienação como se fossem os óculos, a ideologia como se fossem os óculos que você pode usar, certo? Então, se as lentes forem azuis, você enxerga tudo azul. Se as lentes forem vermelhas, você enxerga tudo vermelho. Então, a ideologia é justamente esses óculos que nos impede de enxergar a realidade, certo? Que nos impede de enxergar a realidade tal qual ela é de fato, tal como é de fato. Então, nós estamos tendo uma falsa percepção das coisas, uma falsa consciência, e não conseguimos enxergar a real condição de exploração. Então, Karl Marx ele surge nesse cenário justamente tentando fazer com que o proletariado, porque você tem a burguesia, os detentores dos meios naturais de produção, os meios de produção, certo? Que são os donos que comandam a infraestrutura, e você tem o proletariado, que é quem trabalha de fato. Então, o que Karl Marx quer fazer é justamente tornar o proletariado consciente da sua exploração, para que eles consigam ver o que de fato está acontecendo. E é justamente isso que ele vai fazer, tá? Tentar fazer, mostrar essa realidade aí da exploração. Então aqui ele fala sobre a alienação do trabalho, né? Ele diz que a apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Então a alienação é justamente isso. Quando eu vendo a minha força de trabalho para os donos das grandes indústrias, porque eles que detêm as condições naturais de produção, certo? Então, eu acabo vendendo minha força de trabalho para eles, e aí eu transfiro a minha força de trabalho para eles. Aquilo que eu faço não me pertence mais. O produto do meu trabalho não me pertence mais, não é meu mais. Eu estou produzindo, mas aquilo não me pertence. Então, o objeto que faço não é mais meu, eu não me identifico com aquilo. Karl Marx vai dizer que quando nós produzimos alguma coisa, nós, de alguma maneira, transferimos a nossa essência para aquilo, sabe? Transferimos um pouco da nossa vida. Então, aquilo que faço é meu, é um pouco de mim que está ali. Mas agora eu não me reconheço mais naquilo que faço, porque aquilo que faço não me pertence mais. Pertence a outro. É justamente o conceito de alienação. Transferir para outro aquilo que de fato era meu trabalho, meu objeto, que eu produzi. E por isso que o trabalho se torna tão cansativo e você não encontra prazer no trabalho mais. Por quê? Porque você não consegue se reconhecer naquilo que você faz, porque aquilo que você faz não te pertence. Se você fizesse algo que te pertencesse, você teria mais prazer naquilo que você faz, porque aquilo que você faz é uma parte de você. Mas agora, estamos alienados do produto do nosso trabalho. É a alienação que se dá com as relações de produção na modernidade, as relações capitalistas. Você não se identifica mais com os objetos que você está produzindo. E quanto mais você produz, mais distante você fica do seu produto, do seu trabalho, daquilo que você faz, do capital, porque não te pertence. Pertence a outra pessoa. Então, a charge interessante aqui, né, em que um rapaz olha para o outro e diz: amanhã eu me aposento. Sabe o que vou fazer? Vou caminhar até o final desta linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Isso aqui é uma crítica, justamente à divisão do trabalho que acontece na modernidade. Porque com a especialização do trabalho, com a divisão do trabalho, a racionalização da produção, para usar a palavra de Max Weber, você vai ter cada pessoa fazendo uma etapa. O que aperta parafuso, só aperta parafuso. O que corta o couro, só corta o couro da bota. O que cola, só cola. O que prega, só prega. Ou seja, cada pessoa faz só uma etapa. É a divisão do trabalho. O que ela promove, de alguma maneira, é um distanciamento com o próprio processo, com a própria etapa, com a própria conclusão, com o próprio objeto como um todo. Você não sabe mais o que você está fazendo. É o típico da razão
instrumental que a escola de Frankfurt chama. Né? Você não sabe mais o que você produz. Você sabe que você aperta parafuso, mas para quê? Você não sabe, exatamente. Então, uma crítica muito interessante que se é feita aí. Nós temos aqui uma charge que mostra muito bem essa ideia do que Karl Marx vai criticar, que é a relação do trabalho, do trabalhador que vende sua força de trabalho para o grande capitalista, para os burgueses, né? E vai surgir aqui o conceito de Karl Marx de mais-valia. Veja só, o dono das empresas, das indústrias, é o patrão, né? O trabalhador, e atrás você tem um saco, né? Riqueza criada pelos trabalhadores. Isso aqui é o capital, por assim dizer, tudo que o trabalhador produziu. Ele está recebendo um salário na mão aqui. Né? Olha a comparação do saquinho para o sacão grande aqui. Né? Ou seja, o trabalhador produziu tudo aquilo ali, mas ele só vai ficar com essa pequena parte aqui. Karl Marx vai dizer que essa parte, o excedente aqui, né, que é a mais-valia, ela não fica com o trabalhador, não fica com o patrão. Então, é como se o trabalhador produzisse 10 botas, mas ele só recebe por 2. E as outras botas, que é o excedente da sua produção, não fica com ele, mas com o dono das empresas. Então Marx vai dizer, mas isso é exploração, porque o trabalhador produziu, e tudo pertence a quem tudo produz. Como então, por quê que eu não posso produzir para mim mesmo? Por que eu não posso produzir para mim mesmo? Por que alguém tem que ser o dono dos meios de produção, se a natureza pertence a todos, de alguma maneira? Então, é uma crítica que se faz ao excedente que fica detido com os capitalistas, o capital. Né? Você não se enxerga mais naquele capital, ele não te pertence. O acúmulo agora pertence a outro, o excedente pertence a outro. A mais-valia para Karl Marx é justamente isso. O seu trabalho valia mais. Você recebeu por 2 botas, mas você produziu 10. As 8 é a mais-valia. Você tinha que receber por aquilo que você produz. Porque tudo pertence a quem tudo produz. Então, a crítica que Karl Marx faz aí, né? Indo para frente, então, vamos falar um pouquinho sobre Durkheim. O que é Durkheim, sociólogo francês, ele vai surgir e ele vai discordar de Karl Marx. Por quê? Porque Karl Marx dizia que a origem da desigualdade está justamente no capitalismo. Nós devemos atacar o capitalismo, devemos acabar com a divisão do trabalho, devemos tomar os meios de produção, promover uma revolução, né, uma revolução armada. O proletariado deve tomar os meios de produção e instaurar a ditadura do proletariado, certo? E acabar com esse Estado burguês. Porque o Estado, para Karl Marx, ele é burguês, ele vai favorecer a burguesia que detém a infraestrutura. Então, o Estado pertence à superestrutura, e quem determina o que a superestrutura vai pensar, vai fazer, é a infraestrutura. E a infraestrutura está nas mãos da burguesia. Então, o proletariado deve tomar a infraestrutura, acabar com a divisão de classe, acabar com a divisão do trabalho, acabar com o capitalismo, certo? Até chegar àquilo que ele vai chamar de comunismo, né? Onde tudo é comum a todos. Mas você tem uma etapa, não é direto, né? Você passa primeiro pelo socialismo, onde vai ser a socialização dos bens, dos meios de produção e coisas do tipo. Mas aí é para uma outra aula. Durkheim vai discordar. Durkheim discorda porque Durkheim acha que, na verdade, o capitalismo não é esse vilão todo. Durkheim acha que o capitalismo é bom, mas tem problemas, precisa ser melhorado. Durkheim vai ser influenciado por Auguste Comte, que nós já tratamos em uma outra aula. Auguste Comte dizia que o capitalismo de fato é bom também, mas precisa ser melhorado, tem problemas, não é perfeito, né? Então Durkheim dizia que o capitalismo era assim, ele precisava ser melhorado. E Durkheim também vai ser contra Karl Marx na questão da divisão do trabalho. Durkheim diz que a divisão do trabalho é positiva para a sociedade. As sociedades modernas, que ele chama de sociedades complexas, elas têm uma maior solidariedade, uma solidariedade orgânica por causa da divisão do trabalho. Então, quanto maior a divisão do trabalho, maior o sentimento de dependência um do outro, certo? De intersubjetividade, sentimento de que nós precisamos uns dos outros. Então, a divisão do trabalho é de fundamental importância para a coesão social, para o sentimento de dependência, certo? Então, Durkheim, ele acha isso acho que isso é muito importante para a sociedade. Diferentemente de Karl Marx também, Durkheim não vai achar que a religião ela é um mal para a sociedade. Ele acha que, de alguma maneira, a religião ela ajuda a promover as forças coesivas, né? Força de coesão da sociedade. É importante a religião, ela está aí por um propósito social importante. Então, ele também acha que existe um valor aí para a religião. Durkheim ele dizia que nós podemos, a sociedade ela pode ser movida por aquilo que ele chama de fatos sociais.
Um fato social é toda uma maneira de pensar, agir e sentir que de alguma maneira é exterior ao indivíduo. O que seria isso? Vamos lá, 3 características do fato social. Ele é externo ao indivíduo. Quando nós nascemos, os fatos sociais já existiam, né? Ele é coercitivo, é imposto a todos nós. E terceiro, é geral, vale para todo mundo. Então pensa, por exemplo, a moral. A moral pode ser, o direito, a moral, ser classificados como fatos sociais. O próprio casamento também. É exterior a nós, não fomos nós que inventamos. É coercitivo, serve para todos nós, vale para todos nós, né? Se você, de alguma maneira, você é forçado a fazer isso. Então, por exemplo, se você não faz, você sente a cobrança e a coercitividade do fato social, a sociedade te cobrando, então é coercitivo. E é geral, vale para todo mundo, é para todos nós. Então, o fato social é externo, coercitivo e geral. Coercitividade, externalidade, generalidade, certo? Do fato social, segundo Durkheim. Vamos pegar aqui, então. Durkheim, ele fala de sociedades simples, que são sociedades não complexas, e sociedades complexas. As sociedades simples, menos complexas, são sociedades pré-capitalistas. São sociedades tradicionais, não diversificadas, pré-industrial, as funções, a divisão do trabalho, tem pouca divisão do trabalho, então ela é dividida geralmente por gênero, né? Mulher faz uma coisa, homem faz outra. A mulher tira água e cuida das crianças, o homem traz comida para casa. Então, é assim que funciona. Pouca solidariedade, então ele chama isso de uma sociedade com uma solidariedade mecânica, porque as atividades são como se fossem mecânicas, repetitivas, sabe? O filho segue o pai absolutamente, pronto, acabou. Então pensa numa sociedade medieval, não faria sentido perguntar para um filho, por exemplo, o que você quer ser? Não tem isso, o que você quer ser, você vai ser o que seu pai é, porque você repete aquilo que seu pai é, e o pai repete o que o avô era. É uma coisa bem mecânica mesmo, não tem liberdade, sabe? Não tem mobilidade social, locomoção social, coisas do tipo. As sociedades modernas, sociedades capitalistas, já são sociedades diversificadas, sociedade que já passou pela Revolução Industrial, você tem especialização das funções, né? Então, é uma sociedade mais complexa, maior divisão do trabalho, o que causa mais coesão social e uma solidariedade orgânica. Durkheim, ele é responsável por aquela visão sociológica conhecida como funcionalismo. Ele dizia que nós devemos enxergar a sociedade como se ela fosse um corpo, um organismo vivo, por isso que é solidariedade orgânica. Pensa um corpo, você tem no corpo inúmeros órgãos, coração, rins, pulmão e coisas do tipo. Todos eles cada um tem a sua função, certo? Cada um tem a sua função, mas todos contribuem para o bom funcionamento do corpo. Então, se dá problema no rim, o corpo perece. Dá problema no coração, o corpo perece. Dá problema no pulmão, o corpo perece. Então, para que o corpo tenha saúde, todos os órgãos devem funcionar exatamente, cada um na sua função. E quando cada um exerce a sua função, ele contribui para o desempenho de todos os outros. Certo? Cada um no seu lugar, na sua função, contribui para o bom desenvolvimento de todo o organismo. Para Durkheim, a sociedade é assim, as instituições sociais, né, quase que não sai, são como órgãos, cada um deve desempenhar a sua função. E, desempenhando a sua função de forma adequada, toda a sociedade, o corpo social, terá saúde. Certo? Quando você tem qualquer uma dessas instituições que começa a apresentar problemas, então o corpo social acaba se tornando doente. Né? Acaba se tornando doente. Tanto é que Durkheim falava sobre os fatos sociais normais e os fatos sociais patológicos, que é quando uma sociedade apresenta elevados índices de, por assim dizer, um corpo social doente. Então vamos dar um exemplo. Toda sociedade vai ter um certo índice de criminalidade, um certo índice de suicídio, um certo índice de roubo e homicídio. Não tem sociedade que não tenha isso. O grande problema está quando esse índice está para além do normal, certo? Quando o índice de criminalidade está exacerbado, significa que há algo dando errado nessa sociedade. Então, nós temos um fato social patológico. Mas quando está dentro do índice, está aceitável, né? Está dentro daquilo que pode ser aceitável por nós, então você tem uma sociedade, um fato social normal, certo? Não há sociedade perfeita. Todas apresentarão problemas, mas existe um certo índice que é, de alguma maneira, né, aceitável. É igual gordura, né? Você tem a gordura boa, a gordura saudável. Existe um certo índice de gordura no seu corpo que é saudável, que é bom, que é positivo. Agora, se você não tiver nada, aí também está errado, né? Não tem como. Tem que ter. Tem uma certa gordura que é saudável. Agora, quando você tem demais, aí já o seu corpo está doente. Não é assim. Então a sociedade é mais ou menos assim. Um fato social normal, quando a sociedade tem um certo índice de criminalidade, está dentro do aceitável. Não que seja legal,
Não que é bom. Se é bom se não tivesse nada, mas tem. Então, existe um certo índice que é aceitável. Agora, quando passa, aí essa é um fato social doentio. Tá? Vamos lá, vamos lá. Bom, entrando agora então em Max Weber. Max Weber, só um detalhe. Durkheim, como ele vai ser influenciado por Auguste Comte, Durkheim ele vai tentar seguir a ideia de Auguste Comte, de que a sociologia, a física social, ela deve se respaldar nas ciências exatas, por exemplo, na matemática, na física. São ciências exatas, certo? Você deve estudar a sociedade, Durkheim vai dizer, assim como Auguste Comte. Você deve estudar a sociedade da mesma forma que você estuda um celular, uma pedra, ou qualquer outra coisa, certo? Com um certo distanciamento, com neutralidade, com objetividade. Então, Durkheim vai dizer que nós devemos manter diante do fato social, analisar o fato social, ele diz, como se ele fosse uma coisa, certo? Que você estuda de forma imparcial, com uma certa distância. Então, nas regras do método sociológico, ele vai tentar buscar estabelecer quais são as regras do método sociológico, né? E a primeira ele vai dizer que é estudar, tratar o fato social como se fosse uma coisa, um objeto, como você estuda uma madeira, um pedaço de pedra. Assim você estuda a sociedade. Então, para Durkheim, a objetividade ainda é algo importantíssimo, porque as ciências sociais, por assim dizer, ciências sociais, elas devem se respaldar nas ciências exatas. Max Weber surge, e Max Weber ele vai ir contra essa tendência. Por quê? Porque Max Weber ele já recebeu uma influência aqui de Dilthey, certo? Wilhelm Dilthey, ou Wilhelm Dilthey, dependendo da forma que se pronuncia o nome. Dilthey foi um cara importante para a hermenêutica, e ele, de alguma maneira, vai estabelecer uma distinção. Dilthey fala sobre as ciências da natureza e as ciências do espírito. Dilthey diz que as ciências da natureza são as ciências exatas, que visam explicar as coisas, certo? Explicar as coisas. E as ciências do espírito, elas são as ciências humanas, por assim dizer. São ciências humanas, ok? Sociologia, filosofia, por aí vai. Elas não visam explicar as coisas. Elas visam compreender as coisas, certo? Compreender as coisas. Então, você tem uma ciência da natureza, que são as ciências exatas, que visam explicar, e você tem a ciência do espírito, que são ciências humanas, que visam, de alguma maneira, compreender, certo? Então, Dilthey estabelece essa distinção, de que vai dizer que não, as ciências humanas, elas não devem se basear no mesmo método, na mesma regra que as ciências exatas. Como Auguste Comte e Durkheim dizia, não faz sentido isso. Por quê? Porque são campos distintos de atuação. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação, Dilthey vai dizer. E Max Weber, ele compra justamente esse argumento. Max Weber diz sim, realmente não dá para fazer, não dá para tentar usar a mesma regra, o mesmo método que você aplica às ciências exatas, como a matemática, a física e assim por diante, a sociologia, a sociedade, não dá. Então, Max Weber vai ser o fundador, por assim dizer, da sociologia compreensiva. Sociologia compreensiva. Com Max Weber, você tem agora uma forte ênfase na subjetividade, nos estados interiores do indivíduo, nas motivações e intenções. Tá? Ele entende a sociedade a partir da compreensão dos motivos visados subjetivamente. Se Durkheim estava dando uma ênfase na objetividade, certo? Na objetividade, Max Weber dá ênfase na subjetividade. Durkheim dava mais ênfase à sociedade como um todo, porque para Durkheim o todo condiciona as partes. A maneira como o indivíduo pensa, age, sente é resultado do fato social, e o fato social está na sociedade e não no indivíduo, diz Durkheim. Max Weber vai dizer não. Na verdade, o indivíduo, a partir dos seus estados internos, de suas intenções e motivações, ele é um ator social. Nós devemos analisar o que o indivíduo pensa e faz a partir dele mesmo. Então, com Max Weber, você tem uma centralização na individualidade. O indivíduo que recebe o destaque
nesse cenário histórico social. Ele é o ator social. Ok? Ele vai dizer que é impossível estudar a sociedade como as ciências naturais estudam os fenômenos da natureza. Os fenômenos sociais não ocorrem sempre da mesma forma. Não há um padrão, por assim dizer, repetitivo, constantemente absoluto, necessário, como você tem nas outras ciências. Tá? Veja só, Max Weber ele vai falar sobre ação social. Se Durkheim falava sobre fato social, Max Weber fala sobre ação social. E o que é ação social? É toda ação praticada, certo, com a intenção de receber uma resposta de um outro. Pensa assim. É toda ação praticada por um indivíduo com a intenção, certo, movido por a intenção de receber uma resposta de uma outra pessoa. Imagina só, você está aqui, você está piscando, né? Você piscou inúmeras vezes nesse dia. Mas imagina que você passa perto de alguém e aquela pessoa pisca para você. Quando ela pisca, você se assusta, né? Peraí, ela piscou para mim. Pô, mas essa pessoa piscou inúmeras vezes durante o dia. Mas essa piscada é diferente. Por quê? Porque ela piscou com a intenção de receber uma resposta. Então essa piscada aqui é uma ação social, porque é uma ação efetuada com a intenção, com a motivação de receber uma resposta de uma outra pessoa. Por isso que é uma ação social, porque visa um outro. E tem uma intenção subjetiva do ator social. E o outro indivíduo vai tentar interpretar, vai tentar entender a motivação, a subjetividade, as intenções de quem piscou. E ao tentar entender e compreender aquilo, ele pode explicar. Então há uma hermenêutica por trás, certo? Eu tento entender, eu tento compreender os estados subjetivos dos indivíduos. Ele piscou para mim, eu vou tentar entender aquilo, tentar interpretar aquilo. Quando eu interpreto, compreendo, aí eu consigo explicar. Veja só, cara, eu posso dizer para ele, acho que essa pessoa se interessou em mim, ela me achou atraente, ela está querendo sair comigo. Por isso que ela piscou para mim. Eu estou tentando compreender as motivações, as intenções, certo? Que está por trás da ação. E aí, tentando entender, compreender, explicar, interpretando aquilo ali, certo? Então, com Max Weber, você já tem um direcionamento um pouco diferente. Max Weber também acredita que o capitalismo não é tão positivo assim, ele segue Karl Marx nessa perspectiva, né? Ele diz que o capitalismo acaba se tornando uma jaula de ferro, uma jaula de aço, iron cage, né? Uma jaula de ferro, por assim dizer, de aço, no qual todos nós estamos presos, certo? Seria essa mais ou menos a perspectiva do Max Weber a respeito desse assunto. E para encerrarmos, né, temos aqui uma charge muito legal. Né? Você tem aqui ó, o trabalhadores e tudo mais, né, e o Karl Marx aqui, né, despontando, né, olhando para os trabalhadores, dizendo: You have nothing to lose but your chains. Ou seja, vocês não têm nada, né, vocês não têm mais nada para perder a não ser as suas correntes, as suas cadeias. É algo que está justamente no Manifesto Comunista. Ele começa o Manifesto Comunista dizendo: trabalhadores de todo mundo, né, começa dizendo: um espírito ronda a Europa, que é o espírito do comunismo e tudo mais. E termina o manifesto dizendo: trabalhadores de todo mundo, univos, né, tá aqui o idade, né, clamando por união e tudo mais. Univos, porque não temos nada a perder a não ser as nossas correntes, certo? Então, fica aí para vocês a introdução ao pensamento desses sociólogos importantes. Espero que todos tenham compreendido. Um abraço a todos e até a próxima.